teste só com um pouquinho pra gente ver, entender as camadas. Então eu posso até fazer aqui um pouco de espaço, abrir um pouco, né? Mas fazer eu vou... uma covinha, né? É. Importante detalhar que você está triturando os alimentos para não jogar ali. É. O ideal seria isso aqui estar o mais triturado possível. Mas eu vou fazer uma demonstração prática pré-chuva rápida, tipo um exemplo. Daí eu venho aqui e começo a acomodar os meus resíduos. Eu só vou abrir, eu poderia fazer camadas, mas eu só vou abrir aqui porque a gente não vai ficar muito tempo, tá? Pra ser mais rápido. Olha que beleza. Você vai fazendo um sanduichinho, né? Impressionante. Se você tiver tempo, né? Isso. Daí eu vou fazendo uma camada de resíduo e uma camada de folha seca. Então vamos supor, aqui a gente tem um pedaço, tá? Ó, vou colocar outras coisas pra gente ver. Casca de frutas. E isso é maravilhoso porque eu não vou precisar nunca adubar isso. Eu não vou precisar ter essa preocupação. Os próprios Roots orgânicos. Mas assim, era legal ficar aqui, foi o que eu falei, uso de meditação, sento aqui, ponho meu fone, converso mesmo, as pessoas começam a compostar, me mandam depois foto das varandas, então... Tudo bem, mas também quando não dá tempo, também é bom a pessoa entender que também é possível. Tudo eu adaptável, acho que essa é a grande questão. né? Pra não deixar de fazer. Aqui também tem isso, eu ganho esses restos, folhas dos jardineiros aqui da rua, do bairro, que eles já perceberam que eu venho fazendo aqui, eles deixam já o saco aqui. Então eu tenho sempre, isso que é legal a gente pensar no ecossistema, você nunca está sozinho, você acha que está fazendo uma coisa, mas é sistêmico. Né? Uma ação que Exatamente, e aí é legal, porque é menos lixo que foi pro aterro à toa. Triturado. Fim de semana gostoso? Sim. A gente termina. Então, regenerar um pedaço que tinha realmente entulho, muito lixo, através dessa técnica. Essa técnica, na verdade, é uma mistura de técnicas de compostagem de camadas e junto com uma outra técnica chamada Hügelkultur, que seria inspirada numa técnica alemã do pós-guerra, que nada mais é do que um cultivo de colina. É quando a gente pensa, quando a gente não tem o solo para essa ação acontecer, então a gente reproduz um solo de floresta em qualquer lugar que a gente estiver. Poderia ser num caixote. Se eu não tenho um espaço aqui, eu poderia fazer essa composteira num caixote, uma composteira meio vaso. É claro que são experiências, a ideia é a gente poder entender um pouco qual que é a circunstância que proporciona que a coisa se composte e não se decomposte, gerando mau cheiro, animais indesejados, ou que não aconteça o processo. Então, mais do que ter um jeito certo de fazer, é como a gente facilita o próprio processo das coisas e não interfere para não vir os indesejados, né? Então aqui é cimento mesmo, essa base, aqui ali na verdade eu tenho só 7 centímetros de solo, o resto é cimento. Aqui a gente já tem feijão brotando, olha pronobis que brotou espontâneo porque caiu um pedacinho, essa abóbora que também veio da compostagem, da própria sementes que vieram aqui para a terra, outras florzinhas, a gente tem boldo. É uma experiência, né? Eu acho que a gente não tem profundidade, a gente não está falando de um lugar de cultivo agora, nesse processo, mas é animador, né? Se a gente consegue fazendo mais camadas, a gente vai ter de fato um solo muito nutritivo. Então eu queria comentar um pouquinho disso, assim, o que é a gente pegar isso que a gente coloca no saco de lixo e joga para um aterro, e em questão de um mês, aqui a gente já tem 9 meses de compostagem, esse teste está indo para o 10º mês. Mas, em um mês a gente já teria uma terra, o que a gente pode chamar de uma terra, de um composto orgânico, de um substrato. E em 9 meses a gente está falando desse material que a gente pode observar olho nu já como é rico em micro-organismos. Um solo tem mais de 20 bilhões de micro-organismos para ele ser considerado um solo realmente nutrido. Então é isso, ó. Olha a diferença do que a gente tem e do que isso proporciona. Então a gente está falando desse ciclo, né? Do que a gente comeu, tem como resíduo, e depois a gente recicla, retroalimenta. A gente fica dentro do sistema, da própria natureza. Tinha uma outra coisa que eu queria comentar.
de Em um falar mês já fica daquela das forma. bases. Essa terra mais decomposta mesmo, são mais meses, né? Porque eu também tenho isso. A gente vai fazer um jeito muito bem cuidado. Quanto menor o resíduo, mais rápido esse processo. O que vai determinar a rapidez do processo se você coloca pedaços menores, eles vão se decompor mais rápido. Mas aqui é um canteiro meio rústico, de experiência. Eu também não vou ficar aqui, é muito extenso. Eu já fico muita poda, assim. Então não é o objetivo. Eu poderia até ter um picador de poda, tomate, mas tem essa parte meditativa e essa parte que eu fico aqui picando, as pessoas passam. Então eu acho que a compostagem, ela não se encerra nesse processo. Ela possibilita também outras conexões, porque se você começa a produzir muita terra, se você faz no minhocário, você tem biofertilizante, que é o churume, o resíduo líquido. Enfim, ela começa a derivar, você começa a plantar, você começa a ter muita abóbora, então automaticamente ela te coloca mais ainda no ecossistema mesmo, né? A gente já tá, você se sente o que tá dentro do ecossistema. Mas em um mês, é que eu não tenho muita coragem de enfiar a mão aqui, porque aqui é um canteiro meio público. Acontece das pessoas fazerem xixi, eu tô num bar de balada. Eu não tenho muita coragem de ficar revirando muito aqui, mas eu vou lavar a mão e hoje é dia de fazer experiência, então vou mostrar. Mas em geral eu fico enfiando muito a mão aqui, tá? Mas a gente vai ter aqui, quando foi? Foi o Will que fez a última compostagem, ó. Já tá, isso tudo era, ó, tem uma casquinha de ovo ou outra, coisas que são mais difíceis de decompor, né? Mas o que era folha, foi virando, aqui eu tenho bastante folha ainda Você tritura a casca de ovo? Na minhocária eu cuido mais porque é um volume menor e eu consigo cuidar melhor. Aqui, eu confesso que no dia a dia, na correria, eu vou jogando. Não, é e bom cobrindo. saber, né? Para as pessoas terem essa Porque assim, o ideal entender. não existe. O que tem é o que a gente pode fazer como prática, que cabe no nosso cotidiano, e dentro disso já são muitas as maravilhas possíveis. Adaptável à realidade. A É o melhor minhoca jeito. vai ajudar a fazer essa decomposição mais rápido ou não? Isso, porque existem alguns tipos de compostagem. Aqui lá em cima a gente tem a do minhocário, que é a composteira, que ela tem uma quantidade limitada, né? Aqui eu consigo estendendo, lá tem uma caixa que eu esqueci a minha acho que tem 20 litros, enfim. E as minhocas, daí elas fazem parte desse sistema, daí você não pode colocar cítricos, você não pode colocar cozidos. As minhocas, você tem que segurar um tipo de microclima ali que elas aguentem, então nada que fermente muito, que eleve essa temperatura para elas se manterem. Elas são excelentes aliadas nessa decomposição muito rápida, o processo do minhocário é muito rápido. Importante falar que existem uma série de micro-organismos que são essenciais para o solo, então quanto maior biodiversidade, atividade e vida, porque eles ajudam na decomposição de todas as matérias que a gente joga ali. Uhum. Então a minhoca ela é importante, mas tem uma série de outros micro-organismos que são essenciais também. Claro. Eles fazem Uma grande fornecimento, festa de micro-organismos. biodiversidade. Quando você fez aí, você jogou alguma minhoca? Então, aqui oficialmente a gente não tem minhoca, nesse sistema não precisa, porque as minhocas elas acabam aparecendo e outros pão, tipos, vou fazer né? um pão. São outros tipos de fermentação. minhoca que a gente tem aqui, que são mais da terra mesmo. Elas aparecem por si só, né? O próprio ecossistema se equilibra, ele encontra um jeito inclusive acontecem aqui de encontrar outros insetos que eu não vejo no minhocário. Então as composições são infinitas também nessa... E aqui você põe cozido também? Então, vou entrar nessa questão do que eu ponho aqui. Aqui começou com uma necessidade das nossas cestas de orgânicos, então o minhocário dá conta para 2 pessoas, que são as pessoas que moram aqui. A gente vai chover, eu vou acelerar. Chover bem. Vai ser bom porque a água é um fator bom para ajudar a acelerar a decomposição. Mas enfim, daí o minhocário dava conta de 2 pessoas. Quando a gente começa a montar cestas, a gente tem resíduo da couve que veio do caminhão. Enfim, aumentou a nossa quantidade. Hoje até que estou com uma quantidade discreta, às vezes a gente tem uma coisa maior. E aí era uma agonia, porque não cabia no meu minhocário, eu não tenho espaço para produzir realmente aquelas composteiras de andares, né? De volumes. de subsolo, esqueci o nome. Ou de volumes também. né? Aquelas tripas. Esqueci o nome. Esqueci. Enfim. Essas que são vários andares É. é o quê? Qual é a diferença? Cada São andar é uma termofílicas. etapa da decomposição? Exato. E você vai fazendo justamente uma lasanha. Aham. Esse tipo permite que você coloque carne, que você coloque cítricos, porque ali os próprios micro-organismos vão dar conta. E
A adaptação da temperatura se faz de uma maneira que não está no ambiente fechado, a caixa está fechada e as minhocas vão morrendo. Aqui não, elas têm como se readaptar. Mas aqui eu não coloco carne, primeiro porque não temos mesmo esse consumo na casa. Não, pra ela sair tomar um ar, né? Eles vão dar uma respirada aqui. Fica mais fácil. Mas se eu tivesse carne, eu não tenho. Mas se eu tivesse, eu não colocaria aqui, porque eu não quero insetos ou animais indesejados. Sim. Eu estou aqui numa área, né, É. residencial, eu não Sim. vou querer atrair roedores ou bichos indesejados. Por quê? Porque aqui eu não conseguiria fazer uma camada muito enterrada. Se eu conseguisse garantir que eu não tivesse acesso, se eu conseguisse preservar esse lugar, poderia pôr carne, por exemplo. É o tipo de alimento atrai a biodiversidade específica dele, né? Exato. Enfim. Mas aqui eu coloco cítrico, eventualmente, quando eu não faço enzima, enfim. Então, é melhor, eu consigo usar mais coisas da cozinha, consigo compostar mais coisas. Vamos lá fazer uma camada aqui prática, porque afinal de contas chama prática o nosso encontro, antes da chuva total. Então, o legal é estar mais picado possível, para isso ser, inclusive, melhor acomodado e também mais rápido a decomposição. Mas, porém, todavia, vida real, vou fazer aqui um teste só com um pouquinho para a gente entender as camadas. Então, eu posso até fazer aqui um pouco de espaço, abrir um pouco, né? Mas Fazer eu vou... uma covinha, né? Importante detalhar que você está triturando os alimentos para jogar ali. O ideal seria isso aqui estar o mais triturado possível. Mas eu vou fazer uma demonstração prática pré-chuva rápida, tipo exemplo. Daí eu venho aqui e começo a acomodar os meus resíduos. Eu só vou abrir, eu poderia fazer camadas, mas eu só vou abrir aqui porque a gente não vai ficar muito tempo, tá? Pra ser mais rápido. Olha que beleza, Que vai fazer um sanduichinho, né? Se você impressionante. tiver tempo, né? Isso. Daí eu vou fazendo uma camada de resíduo e uma camada de folha seca. Então vamos supor, aqui a gente tem um pedaço, tá? Ó, vou colocar outras coisas pra gente ver. Casca de frutas. E isso é maravilhoso porque eu não vou precisar nunca adubar isso. Eu não vou precisar ter essa preocupação. Os próprios café, borra de café, inclusive é excelente, é uma fonte de nitrogênio e pode ir com papel. Pequenas quantidades de celulose, elas até ajudam um pouco na regulação da umidade. É até bom, um pouquinho assim, de um guardanapo ou outro, resíduos, resíduo biodegradável, vou falar. Bom, então tá, fizemos aqui, ó, casca de ovo. É legal triturar o máximo possível porque ela demora. E o que é bom? A gente está colocando cálcio puro, que é a estrutura das plantas. A base, né? Que vai formar a estrutura da planta. Bom, ok, vamos considerar aqui que eu realmente estou preocupada com a chuva. Então foi uma camada de resíduos. Eu dou uma cobridinha, né, na minha área. Vamos supor, eu posso fazer isso se eu tenho um sítio ou um terreno, ou vou ocupar uma praça. Olha que boa ideia para fazer em compostagens comunitárias, né? Quando eu não tenho espaço dentro da minha casa, do meu prédio. Eu posso combinar com vizinhos. O horário, aliás, em São Paulo tem experiências maravilhosas nesse sentido. Outros lugares também, que eu sou conhecida de São Paulo. Então, eu posso combinar e ir fazendo isso. E vou juntando lá. E daí, por que eu tava falando das praças? Sendo um entregador.